Recentemente vimos bolsas reagindo positivamente à queda da taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos, porque a Fed Funds Rate, a taxa de curto prazo, continua inalterada, mas ela parou de subir, tendo em vista uma menor geração de empregos na economia americana. Isso já começa a espalhar otimismo pelo mundo. Contudo, há pelo menos 3 fatores nos quais temos que ficar de olho, que podem mergulhar a economia americana numa crise, e se eles entram em crise, todo mundo acaba entrando junto. Quais são os 3 fatores e por que eles são importantes? Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, falando sobre 3 riscos para a economia mundial, mais especificamente da economia americana, mas quando os americanos pegam um resfriado, o mundo pega uma gripe e os emergentes ficam com pneumonia. Acaba que aquilo se espalha para todo mundo. Vou lembrá-los que no dia 21 abri inscrições para o Viver de Renda, 23ª turma. Elas continuam abertas. Lembrando que essa turma tem um benefício muito interessante. O mesmo preço da antiga, a última com esse preço vai ter reajuste em 2024. E uma série de bônus. Ao pegar o Viver de Renda, você leva 1 ano de FinClass, mais vaga no evento presencial FinDay, maior evento presencial do Brasil de finanças, mais curso de milhas, mais curso de marketing digital, mais curso de vendas do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, mais documentário Código da Riqueza, carteiras recomendadas na FinClass, enfim, há muitos bônus pelo mesmo preço antigo. E com a qualidade do Viver de Renda de sempre, vamos para a 23ª turma, um ótimo NPS, uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas, e um curso novinho, 122 aulas gravadas, didaticamente divididas, mais as interações ao vivo, totalizando cerca de 70 horas de conteúdo, para transformar até mesmo o completo iniciante, que não sabe nada de dinheiro, no investidor completo, capaz de tomar suas próprias decisões, e investir de maneira a montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser realizar sua inscrição, há um link na descrição do vídeo. Começando o assunto do vídeo, vamos fazer agora uma breve retrospectiva do que aconteceu recentemente. Na última reunião do FONC, o Federal Open Market Committee, é o equivalente ao nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária. A Fed Funds Rate se manteve inalterada, ela não subiu, ficando no patamar entre 5,25 e 5,5. Muita gente tem medo que essa taxa continue subindo, o que acaba tornando a economia americana mais atrativa para investimentos de curto prazo em comparação a outras economias, fortalece o dólar, o que tira liquidez de outros mercados e de outros países. Mas aparentemente a gente pode estar chegando no fim desse ciclo de aumento de juros. Podemos, porque o Fed não falou que chegou ao fim ainda. Eles falam que podem continuar aumentando essa taxa, que no momento já está no patamar mais alto dos últimos 22 anos, então desde que eu comecei a investir eu nunca vi a Fed Funds Rate tão alta assim, só que houve um alento, a taxa não subiu e pouco depois saiu o Payroll, que é um relatório que mostra a geração de empregos nos Estados Unidos, mostrando que a decisão do Fed parece ter sido acertada, porque foram geradas menos vagas em relação àquilo que era esperado. Eles esperavam 180 mil postos de trabalho gerados, foram criados cerca de 150 mil. E aí com isso o mercado respirou aliviado, e não porque o mercado gosta de desemprego, mas porque isso mostra que os juros altos estão cumprindo o seu papel, desaquecendo a economia para trazer a inflação para baixo. E aí muita gente já começa a estimar que no ano que vem nós poderemos ter a queda dessa taxa de juros de curto prazo, a Fed Funds Rate, o que seria ótimo para a economia global, deixaria um dólar mais fraco, mais liquidez iria para outros países, os mercados de risco iriam subir, aquilo que os investidores gostam. Contudo, há 3 riscos que devem ser mencionados quando a gente olha essa trajetória da economia americana atual, e que podem frustrar essas expectativas. Nomeando cada um deles, o primeiro é uma inflação mais alta e persistente. Se a gente olha a inflação agora, ela está muito distante daquele pico atingido em 2022. Em 2022, nós chegamos a ter um CPI, que seria o equivalente ao nosso IPCA, o Consumer Price Index, o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, em 9,1%. Em 12 meses, os Estados Unidos chegaram a ter uma inflação mais alta do que a nossa, o que é muito raro de acontecer. Agora, depois desse movimento todo de subida de juros, a inflação já está em 3,7%, num patamar muito mais confortável. Se você pega a Fed Funds Rate e tira a inflação, você vê que há juros reais na economia americana. Embora essa conta seja sempre meio problemática, porque a Fed Funds Rate acabou de subir, digamos assim, e essa inflação é dos últimos 12 meses, mas é assim que se faz no mercado. E vale dizer que nós estamos ainda bem distantes da meta de inflação que o Fed tem, de conseguir deixar esse CPI em torno de 2%. Eles não têm um horizonte para isso, igual nós tínhamos aqui no Brasil, um ano calendário, eles podem fazer ao longo do tempo, mas o Fed, mesmo tendo esse prazo maior, não descartou novas subidas nos juros para tentar trazer essa inflação logo para a meta. E aí que está o risco. Nós já temos a Fed Funds Rate no maior patamar dos últimos 22 anos. Parece que aconteceu há uma vida, mas no começo do ano tivemos bancos americanos quebrando por conta de movimento de juros muito fortes. Porque quando essa taxa começou a subir, ela também
também acabou puxando as taxas de longo prazo. E se você volta para o caso do Silicon Valley Bank, ele quebrou por conta disso. Durante anos, a economia americana teve juros muito baixos. Juro praticamente zero no curto prazo e juros na casa de 1% em prazos maiores. Como os bancos não ganhavam nada comprando títulos públicos de curto prazo, eles começaram a comprar aqueles títulos públicos de prazo mais longo. Só que são esses títulos que são mais afetados por movimentos de marcação a mercado. De modo que quando a taxa desses títulos aumentou, o preço deles acabou caindo bastante. A mesma coisa que a gente vê acontecendo aqui no Brasil com títulos Tesouro IPCA mais 2035, 2045, um pré-fixado 2029, mais variação. A taxa sobe e o preço cai. Nisso, esses bancos começaram a ter prejuízos não realizados, porque para ter o prejuízo você tem que vender aquele título. Se você mantiver até o final, você recebe o dinheiro prometido. No caso, a promessa era de 1% ao ano, por exemplo. Só que o Silicon Valley Bank era um banco listado, ele tinha que dar transparência às informações. E quando ele foi mostrar os resultados do trimestre e mostrou essa parte do balanço patrimonial com prejuízos não realizados muito grandes, o pessoal fez a conta e viu, caramba, esse banco ele está potencialmente insolvente. Aí os clientes quiseram retirar rapidamente o dinheiro, eram poucos clientes muito endinheirados, era um banco que prestava serviço principalmente para startups. Esse pessoal se fala, deve ter um grupo no WhatsApp que tinha um monte de cliente em comum. Todo mundo tira o dinheiro ao mesmo tempo, como bancos vivem de emprestar mais dinheiro do que possuem, através do sistema de reservas fracionárias, o que aconteceu foi que uma hora o banco não tinha mais dinheiro, então ele simplesmente quebrou, e outros bancos depois tiveram o mesmo tipo de problema, o Signature Bank, por exemplo, até que o Fed foi lá e falou, ninguém mais quebra, vamos resgatar todo mundo, vamos dar liquidez para os bancos que têm problemas. Tudo isso porque a inflação estava muito alta. Para conter essa inflação, os juros de curto prazo subiram bastante. Então esse é um risco. Se os juros tiverem que continuar a subir, provavelmente o que a gente vai ver é alguma hora um corpo aparecendo boiando na praia. Se vai ser de um banco, bom, eu acho difícil, já que o Fed falou que vai salvar todo mundo. E tem feito isso, mas nenhum banco quebrou desde aquele episódio. Agora, que outros problemas poderão vir disso? É difícil de prever com antecedência, porque depois que o Silicon Valley Bank quebrou e você olha o caso, parece óbvio que nós teremos um problema assim. Só que antes, pouquíssimas pessoas previam que aquilo especificamente iria acontecer, porque as interações são muito complexas. E veja que ele quebrou por uma coisa que pode voltar a acontecer, inclusive, porque até agora a gente falou de inflação, e a inflação provoca um aumento da taxa de curto prazo. Mas não foram só as taxas de curto prazo que subiram. Quando ela sobe, naturalmente ela vai puxando algumas taxas em certos prazos mais próximos, mas as taxas de toda a curva de juros americanos subiram muito. E é preciso dar uma especial atenção para a taxa de 10 anos, porque ela é uma taxa muito importante na precificação de ativos. Se você procura gráficos, há quase que uma correlação oposta entre a taxa de 10 anos e o ouro. E esse seria um segundo risco. Uma taxa dos títulos de 10 anos novamente acima do patamar de 5%, ou para ser mais exato, 5,25%. Se a gente olha o rendimento do título público americano de 10 anos, o Treasury, que é um pré-fixado de 10 anos, no momento atual ele está em torno de 4,6%. Mas há algumas semanas ele tinha batido a taxa de 5,02%. Essa é a maior taxa dos últimos 16 anos para esse ativo. Também posso falar de que desde que eu comecei a ter mais conhecimento de mercado, eu nunca vi a taxa do Treasury de 10 anos nesse patamar. Já investia, mas sabia muito pouco. Tô com 18 anos de mercado, né? Então nos primeiros 2 eu estava fazendo muita besteira ainda, achando que eu podia fazer day trade, por exemplo. Pro meu caso específico, eu vi que não servia. E aí, felizmente, após a última reunião do Fed e os recentes dados da economia americana, aqueles de geração de emprego que eu falei no começo do vídeo, essa taxa ela começou a cair e foi parar no patamar de mais ou menos 4,6%, como eu falei anteriormente com vocês. E nisso que a gente viu foram os mercados emergentes e outras economias reagindo. Um dólar mais fraco em relação a outras moedas, as bolsas subindo. Aqui no Brasil a bolsa subiu ainda que a gente tivesse um aumento da percepção do risco fiscal, porque dias antes o presidente Lula falou que não iria cumprir a meta do déficit zero e que 0,25 ou 0,5 não teria nenhum tipo de problema. O mercado sentiu, mas quando o juro americano caiu, o mercado ignorou isso e subiu, porque realmente a taxa de juros americana, ela manda no mundo. Inclusive tem muita gente comprando muito título público americano por conta dessas taxas altas. E um exemplo de como isso acontece, voltando um pouco no tempo, é a própria década de 80. Aqui no Brasil a década de 80 é conhecido como a década perdida, mas se você olha para vários mercados emergentes, os anos 80 e início dos anos 90 foram anos problemáticos. A Argentina também trocou de moeda, nós em 94 e eles em 92. Também tiveram anos 80 horríveis. A mesma coisa em uma série de outros mercados. E por que isso aconteceu? Qual a correlação? Lógico que há vários fatores, a economia é sempre muito complexa, mas se você volta para os Estados Unidos dos anos 80, após ter convivido durante quase uma década com uma inflação mais alta, fruto do fim do lastro em ouro, que acabou em 71, então uma séria desconfiança com o dólar, no começo dos anos 80, o presidente do Fed, o Paul Volcker, iniciou uma era muito hawkish, com juros muito altos. A Fed Funds Rate chegou a 19%. E aí pensa, quem vai querer investir em um país de economia emergente quando a taxa de juros americana, da maior economia do mundo, da mais confiável, vai para 19%? Então você pode ganhar 19% ao ano
em dólar. Simplesmente os Estados Unidos sugaram toda a liquidez do mundo, todo mundo queria investir lá, e isso acabou levando a uma série de crises nos emergentes. E veja que no caso, quando falamos de uma taxa de 10 anos nesse patamar, não é comprar algo de curto prazo, um título que vai vencer em um ano, para ganhar a Fed Funds Rate. Você está travando esse rendimento ao longo de 10 anos, sabendo que quando ele cair, você pode realizar um ganho de marcação a mercado. Então, quando um título desse sobe para esse patamar, isso acaba prejudicando o mundo inteiro. E olhando para a economia americana, você também tem elevação do custo do crédito de maior prazo, porque a Fed Funds Rate, que é uma taxa que pode mudar a cada 45 dias, como acontece aqui no Brasil com a Selic, ela não vai impactar muito o custo de uma hipoteca de uma casa, que vai ser feita ao longo de 30 anos. Agora, quando a taxa de 10 anos começa a subir, isso impacta o custo de uma hipoteca. Inclusive, Stanley Druckenmiller, que já trabalhou com o Soros, é um gestor ultra renomado, disse que os americanos ainda não sentiram o impacto desses juros aumentando, nesse maior patamar dos últimos 22, a taxa de curto prazo, 16, a taxa de 10 anos, porque durante o período de juros zero, eles aproveitaram para se financiar a juros muito baixos. Se o juro da Fed Funds Rate era zero, com juro longo em 1%, eles podiam fazer hipotecas a 2, 3% ao ano. Com a inflação em 3,7 agora, veja que nós temos alguns anos de hipoteca para certas famílias pagos só com a inflação. Pelo menos os juros. E aqui eu falo dos juros, né? Não do principal, logicamente. Vou ter que pagar o principal ainda. Só que isso criou uma situação até interessante, porque há uma certa rotatividade de casas. O pessoal hipoteca uma casa, mora um tempo, vende essa casa, pega uma outra, faz uma nova hipoteca. Mas os americanos estão vendo. Eu tenho uma hipoteca feita na residência A com uma taxa de 2%. Se eu vender essa casa e pegar uma outra e fizer uma hipoteca, que seria equivalente ao nosso financiamento, ele vai ter uma taxa de 8% agora. Então o que ele faz? Ele deixa de trocar de casa. Então já temos certas consequências aparecendo. Mas como eles estão evitando fazer isso, o que a gente tem é um mercado de housing menos aquecido, mas os americanos ainda sentindo menos essa crise. Só que se essa taxa se mantiver alta por mais tempo, aí nós poderemos ter um problema. E por que especificamente o patamar de 5,25 quando eu falei desse item 2? Porque esse foi um topo lá em 2007 da taxa de juros de 10 anos, e o que nós tivemos na esteira disso, e aqui eu aproveito que eu citei o mercado imobiliário, foi a crise do subprime, a crise de 2008. Poxa, Bruno, então quer dizer que se a taxa subir para esse patamar, teremos uma nova crise imobiliária? Não, mas a questão é que juros altos, esses juros de longo prazo por muito tempo, costumam atrapalhar a economia de maneira geral, aumentar o custo de crédito, porque se o custo está alto para o próprio governo, que é o dono da máquina de imprimir os dólares, dono da força policial, das forças armadas, capaz de bater nas pessoas para cobrar mais imposto, e que tem essa capacidade de emitir dívida de longo prazo para pagar de curto prazo, ou seja, a chance de um calote é muito, mas muito baixa, imagina para uma empresa que não pode fazer esse tipo de coisa, ou para uma pessoa física que tem menos recursos ainda. Então essa taxa muito alta atrapalha muita gente e provavelmente levaria a quebradeira em algum setor. Em qual? Não sei. Mas é aquilo que eu falo, quando acontecer, vai parecer óbvio que em certo momento um corpo apareceria boiando na praia. E o último risco está ligado de maneira geral ao governo americano, aos seus altos déficits, que agravam a percepção do risco fiscal da economia. Há pouquíssimo tempo eu fiz um vídeo aqui falando sobre o risco fiscal no Brasil, porque nós gastamos mais do que arrecadamos. Nos Estados Unidos a mesma coisa acontece, só que a nossa balança comercial está fortemente positiva. Já nos Estados Unidos não é a mesma coisa que acontece. Lá eles têm um duplo déficit. Eles têm o déficit na parte entre a arrecadação e os gastos e também tem o déficit comercial, porque importam muito mais do que exportam. E para pagar esse excesso do que eles importam em relação às exportações, eles acabam, entre aspas, exportando dólares, criando mais moeda para pagar pelos gastos. E para que essa moeda criada vá parar na mão do governo, por exemplo, o que foi feito durante muito tempo foi o Tesouro cria títulos públicos, o Banco Central vai lá e compra. O Banco Central fica com esses títulos, o Tesouro agora tem dinheiro e pode pagar pelos gastos. E usando esse truque durante bastante tempo, o que nós temos nos Estados Unidos é que a dívida pública americana bateu o maior patamar de todos os tempos em termos nominais. Inclusive, ele bateu no teto fixado pelo Congresso, porque lá eles têm normas diferentes das nossas, eles colocam um teto nominal para a dívida. Colocando um gráfico feito pela XP aqui na tela, eles mostram a evolução do teto dessa dívida desde 81, quando era de 1,1 trilhão de dólares, até os dias de hoje, 2023. Na verdade, isso antes do Congresso americano decidir por elevar o teto da dívida, porque senão o governo ia ficar simplesmente de mãos atadas, não poderia gastar mais, uma vez que ele gasta mais do que arrecada, então tem que fazer dívida. Mas veja que o teto estava em 31,4 trilhões. Depois da aprovação de um novo teto, essa dívida agora já está em 33 trilhões. E o que assusta, nesse outro gráfico que eu estou colocando aqui, é a evolução da velocidade de crescimento da dívida. Porque veja que para sair de 10 trilhões para 20, foram necessários 9 anos, foi de 2008 para 2017, sendo que tivemos uma grave crise no caminho. Depois de 20 para 30, foram necessários apenas 5 anos. E no ritmo
atual, de 30 para 40, vai ser ainda mais rápido. Até porque essa dívida não é pressionada apenas pelo déficit fiscal, pelo déficit comercial. Ela é pressionada também pelos altíssimos juros que temos no momento. Se nós pegamos o gasto com juros da economia americana, veja que de 2022 para cá, nós batemos o patamar de $1 trilhão apenas em juros. Pegando o ano fiscal americano, que eles fecham em setembro, nós tivemos um gasto de 659 bilhões em pagamentos de juros agora em 2023, 476 bilhões em 2022, veja que já é uma evolução bem grande em termos percentuais, e isso comparado a 352 bilhões em 2021. E qual é a grande diferença? Em 2021, além de uma dívida mais baixa, você tinha juros muito menores. Agora em 2023, a gente tem praticamente um resultado de pagamento de juros quase 90% acima. O que pesa muito são os juros que faz essa dívida crescer cada vez mais. E aí que fica um ponto interessante. Novamente citando o Druckenmiller, aqui eu vou ler uma alegação dele já traduzida, onde ele diz que o Tesouro Americano foi o único que não aproveitou os períodos de bonança para se financiar a baixo custo, numa das maiores tragédias de gestão do Tesouro. Porque lembra que ele falou que as famílias aproveitaram, fizeram hipotecas, se financiaram com juros muito baixos. O governo continuamente está emitindo dívida, então ele financiou uma parte da sua estrutura, mas parece que deveria ter feito muito mais isso. Até porque, se a gente pega aquela dívida que eles emitiram com juros zero no curto prazo ou juros de 1%, 1 e pouco no longo prazo, apenas esse ano de inflação em 9,1% pagou boa parte dessa dívida. Porque, afinal de contas, de que adianta eu emprestar $100 para o governo para ele me pagar 101, se para eu conseguir comprar as mesmas coisas eu preciso de 109 ao final de um ano? E aí imagina, eu empresto 100 para o governo para depois de 9 anos ele me devolver uns 110, sendo que em apenas um ano eu precisaria de 109 para comprar as mesmas coisas que os $100 no começo do ano. Então essa dívida de curto prazo, essa dívida com juros baixos, ela acabou sendo paga, os juros dela, pela inflação. Só que agora você tem uma dívida com um custo muito mais alto, uma inflação que está novamente mais baixa e um duplo déficit difícil de ser corrigido. E aí por conta disso já tem gente falando que a dívida pública americana é uma pirâmide insustentável, que uma hora ela irá ruir. E esse é o medo, porque se isso acontece na economia mais poderosa do mundo, que influencia todo o planeta, que tem seus títulos utilizados por todos os bancos centrais quando querem fazer algum tipo de reserva em dólar, principalmente agora ganhando juros. O que irá acontecer com outras economias se a mais poderosa está tendo sua nota de crédito, do seu risco de calote inclusive, rebaixada? Será que é por isso, por exemplo, que a China está diminuindo as reservas que eles têm em títulos públicos americanos? Ou será que é porque a China não quer que aconteça com ela a mesma coisa que aconteceu com a Rússia quando eles forem invadir Taiwan? Também tem essa outra vertente. De toda maneira, veja que, olhando a economia americana agora, realmente a figura é preocupante. No entanto, não é a primeira vez que a gente olha para os Estados Unidos e eles apresentam uma conjuntura similar a essa. Se você volta nos anos 70, eles também tiveram muitos problemas de economia que depois foram resolvidos. Na época era inflação. Nos anos 80 eram juros muito altos. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu sou um dos que faz coro com Warren Buffett quando ele diz "Never bet against America", porque ser dono da máquina de criar o dinheiro mundial e com uma economia muito livre, muito aberta, que atrai muita gente inovadora, com instituições fortes e vantagem demográfica frente a vários outros países, além de suas várias vantagens geográficas também, e geografia é algo que é fixo, são vantagens perenes, pelo menos durante o nosso ciclo de vida, né? Já que a geografia vai mudando ao longo do tempo, o clima também, mas não tão rápido assim, faz com que a posição dos americanos líderes mundiais seja difícil de ser perdida, mas não impossível, por isso que eu fico de olho nesses 3 riscos. Que vamos lembrar são riscos, né? Não quer dizer que isso vá se materializar. Mas, se a inflação continuar subindo, o que provocaria juros de curto prazo mais altos, se o juros de longo prazo continuar subindo, e se esse risco fiscal virar uma bomba e não for resolvido, aí sim nós poderíamos ter uma crise que não ficaria só lá, mas iria se espalhar pelo mundo. Nós vamos torcer para isso não acontecer, né? Batendo a madeira aqui, porque todo mundo quer o mercado subindo para ganhar dinheiro. E aí, para acabar, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a gente vai ter uma crise por conta de um desses 3 fatores? Ou pior, já ficou para trás, porque a inflação vai estar controlada, então os juros de curto prazo vão baixar, daqui a pouco os juros de longo prazo baixam também, e essa bomba fiscal americana vai ser resolvida porque eles vão conseguir cortar gastos, arrecadar mais do que gastam e conseguir mudar também a sua balança comercial. Deixe sua opinião aqui nos comentários, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo quando eu leio os comentários de vocês. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.